Olá, este é o podcast CASP e hoje nós estamos recebendo uma visita muito ilustre, uma visita de uma pessoa que eu tenho um carinho imenso, porque são anos de amizade, são mais de 20 anos de amizade, que nos unem em um ideal muito assertivo, né? Um ideal de respeito aos direitos humanos, de respeito às diversidades. E durante esses 20 anos de trajetória, nós não poderíamos deixar de convidar para estar conosco neste podcast, neste momento de diálogo sobre os desafios da advocacia, os desafios dos direitos humanos, do que o nosso querido amigo Dimitri Salles. Dimitri, eu posso ler brevemente aqui o seu currículo? Vai lá. Vai lá? Então, vamos lá. Advogado, mestre e doutor em Direito Constitucional, membro da Comissão Especial da Diversidade Sexual e de Gênero do Conselho Federal da OAB, presidente do CONDEP, que é o Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Humana de São Paulo, e do Instituto Latino-Americano de Defesa e Promoção dos Direitos Humanos. Foi o primeiro coordenador de políticas para a diversidade sexual do Estado de São Paulo. E, além de tudo isso, é um dos maiores nomes e da grande referência que nós temos na pauta de direitos humanos, na contemporaneidade, porque é não só um ativista, mas também um pesquisador e um advogado que tanto honra os quadros da OAB São Paulo. Eu estou muito feliz de estar aqui contigo, de estar aqui testemunhando o avanço que a CASP tem tido nessa gestão e, sobretudo, acompanhando o encontrar das nossas trajetórias e o caminhar juntos. Estou muito feliz de estar aqui para a gente bater esse papo. Felicidade é minha. Imagine a emoção que eu tenho hoje, porque estamos aqui entre colegas advogados, mas também estamos aqui com esse desafio de trazer para os advogados e advogadas que nos ouvem e nos acompanham aqui pelo nosso podcast uma pauta extremamente importante, né? Que é a pauta dos direitos humanos. E, doutor Dimitri, com relação à questão desta situação que as pessoas sempre colocam, e eu acho que isso está muito incutido na cabeça das pessoas, quando das defesas de direitos humanos, aquela velha afirmação, né? Direitos humanos são direitos de bandidos, para defender bandidos. Então, eu acho que a gente começa o nosso diálogo sobre esta pauta, porque realmente esta percepção, essa expressão é muito recorrente. E eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Então, eu queria começar dizendo que sim, quem afirma isso tem razão. Mas é uma meia-verdade. Os direitos humanos são direitos que protegem aqueles que cometem crimes. E essa proteção está escrita nos códigos, no Código Penal, está escrita na Constituição. Mas não é só proteção de bandidos. Os direitos humanos constituem uma pauta civilizatória. É isso que é importante deixar claro. Os direitos humanos são direito de todos, porque eles se constituem como uma pauta de como a gente deseja que a nossa sociedade seja. Quando a gente diz que ninguém pode matar, e a gente pune quem está matando, a gente está dizendo que a ninguém é dado o direito de tirar a vida de ninguém. Como também não é dado o direito ao Estado, por exemplo, violar direito de ninguém. Quando alguém comete um crime, ele está violando o direito de outra pessoa. E aquele a quem cabe a responsabilidade por punir esta pessoa não tem a prerrogativa de violar também os seus direitos. É uma equação que não é muito difícil de ser realizada. A preservação dos direitos cabe a todos e a punição àqueles que desobedecem. Não cabe ao Estado extrapolar as suas prerrogativas de punição, porque senão a gente quebra esse pacto civilizatório. E esse pacto está nos nossos desejos. Eu digo sempre, Dri, o nascimento dos direitos humanos são os nossos desejos humanos. E desejos que são vivenciados em coletividade. Só existem direitos humanos em sociedade. O sujeito que está isolado, vivendo numa ilha sozinho, ele estabelece para si só as suas regras. Não há um conflito de interesses. Mas na sociedade, numa sociedade cada vez mais complexa, os direitos eles vão nascendo dos nossos desejos. Eles são imperativos de uma organização social. E é dessa organização social, desse desejo de sociedade, que nascem os direitos humanos. Quando a gente viola os direitos humanos, a gente está violando todas as garantias da sociedade. Quando a gente olha para só uma parte da sociedade, por exemplo, uma população privilegiada, seja pela cor da pele, pela questão econômica, e busca garantir direitos humanos só para essa população, a gente acha que está garantindo direitos humanos para essa população. Se a gente não acha, se a gente não garante plenos direitos para a população periférica, para os herdeiros diretos da escravidão,
se a gente não garante direitos humanos para a população LGBT, se a gente não assegura que as mulheres não sejam violadas, nós não estamos garantindo direitos humanos para ninguém. É esse pacto civilizatório que está em jogo. E nessa disputa, a gente encontra muita divergência que não está no campo da formulação teórica, está no campo ideológico. E é aí que a gente precisa ficar atento. Porque muitas vezes as pessoas dizem, direitos humanos é direito de bandido, sem entender muito bem o que está dizendo. Sem saber que na hora que ela está dizendo isso, ela está assegurando, por exemplo, a sua liberdade de expressão, que é um direito humano. Sem saber que quando ela está afirmando que direitos humanos, que existem direitos dos humanos, ou que é necessário haver humanos direitos, ela não está percebendo que ela também pode ter o seu direito violado e que, portanto, deve ser protegida. Por exemplo, se ela é uma mulher que está vivendo uma violência, uma relação tóxica. Se é um negro que pode ser abordado de forma abrupta pela polícia militar, que não pergunta a sua identidade, mas o identifica pela cor da pele. Então, a gente precisa entender que essa disputa ideológica não dá uma soma zero. E eu acho que o problema, Jimmy, da questão dos direitos humanos, até em razão assim, de todos os acontecimentos que nós vivenciamos recente, de contextos políticos, trouxe um radicalismo muito grande nas questões de defesa de pauta de direitos humanos. E esse radicalismo trouxe, na verdade, uma segmentação sobre defesas. Então, se você defende direitos humanos, quer dizer que você tem uma visão de esquerda. Se você não defende direitos humanos, você tem uma visão de direita. Então, percebe como que esta cisão que houve sobre pautas tão importantes fez com que a sociedade também não conseguisse observar essa temática de direitos humanos no seu aspecto macro, né? E aí eu vejo que esses acontecimentos, né, foram também trazidos para que a gente refletisse sobre tudo isso. O caso Marielle, por exemplo, que despertou novamente aí alguma discussão sobre questões de pautas ideológicas, sobre questões que envolvem, por exemplo, a figura dela como uma mulher lésbica, uma mulher que veio por uma representatividade de uma comunidade, que teve a sua trajetória toda firmada em defesa de direitos humanos, como objeto da maior violação que pudesse acontecer com uma mulher. Perdeu a sua vida, né? Como uma pessoa que representava uma coletividade de pessoas por defender direitos humanos. Né? Pois é. Começando, só para a gente pensar. Se você pegar, por exemplo, no Brasil, a consolidação da pauta dos direitos LGBT, essa consolidação não começa com governos de esquerda. Quem primeiro dá um impulso no âmbito federal é o governo de Fernando Henrique Cardoso, que era um governo de centro-direita. Aqui na cidade de São Paulo, em que pese toda a contribuição histórica inegável da então deputada Marta Suplicy, quando prefeita, não avançou na pauta. Quem vai criar a coordenação da diversidade sexual é o prefeito Serra. Então, e depois Geraldo Alckmin no âmbito estadual. A nossa lei. Exatamente. Então, você percebe que também é uma questão ideológica você querer atribuir uma pauta de direitos humanos para a esquerda como se a direita fosse contrária. Eu acho que no contexto de um Estado democrático, a pauta dos direitos humanos se divide. Historicamente, por exemplo, a pauta da reforma agrária era uma pauta liberal no século XIX. Transpassa o século XX aqui no Brasil como uma pauta de esquerda, porque aqui vai enfrentar no Brasil o grande problema do latifúndio. E a resistência do latifúndio a qualquer mudança à sua estrutura é sempre uma resistência violenta, de morte. E a esquerda passa a defender a pauta da reforma agrária. Mas o que eu quero dizer com isso é que não necessariamente a pauta dos direitos humanos pertence a esse ou aquele partido. Agora, a gente está vivendo um momento diferenciado da história brasileira. A gente está vivendo um momento em que um setor da sociedade despreza o Estado democrático de direito. E aí, quando você aponta para a negação do Estado democrático de direito, você está negando a consolidação dessa pauta de direitos humanos, seja no aspecto da direita ou da esquerda, porque você vai para um caminho de extremismo. E de um extremismo que não tem apego à democracia, não tem apego à ciência, não tem apego às diferenças humanas, não tem apego a valores como, por exemplo, o respeito à igualdade entre homens e mulheres. E aí, então, você nega os direitos humanos, a negação absoluta. E aí, como contrapartida, sobra discursos defendendo, por exemplo, Carlos Brilhante Ustra, o coronel que foi declarado torturador,
O que é absurdo que alguém tenha a coragem de defender um torturador. Porque também não sobreviveria à tortura porque é covarde. Defende na retórica. Se isso fosse submetido à tortura, é de uma covardia tamanha que talvez não sobrevivesse, não tivesse a dignidade de enfrentar o torturador de cabeça erguida. É esse contexto político que a gente está vivendo hoje que dá ensejo, por exemplo, as pessoas aplaudirem o assassinato de jovens negros nas periferias em operações da Polícia Militar no estado de São Paulo, numa perspectiva absolutamente fascista, que nega qualquer possibilidade de direito pelo reconhecimento da cor da pele ou da sua condição social. A morte da Marielle, nesse sentido, é uma morte política. É um crime político que se dá num contexto de acirramento dessa negação da política. E toda negação da política resvala no fascismo. Quando Marielle é morta, ela é executada num contexto que era uma vereadora negra, mulher, lésbica, periférica. A morte da Marielle, ela é muito mais um recado para o ano de 2018. Aliás, tem um livro que eu acho extraordinário do Mário Magalhães, que ele escreve a biografia de 2018. Foi um ano muito difícil, todo ele. E um ano tão duro que deu a ele uma biografia. Você não tem uma biografia de nenhum outro ano. Você tem fatos históricos. 1917, 1964, mas 2018 foi muito emblemático. E ele começa com a execução da Marielle como uma resposta a todo o avanço democrático que a gente tinha conquistado desde 88 para cá. Foi uma ruptura. Para mim, a ruptura começa em 2016, mas o ponto fulcral é 2018. A ruptura, talvez, ali em 2016, com a questão do impeachment da presidente Dilma. Isso. A gente tem divergências quanto a essa análise. E eu respeito todas as divergências. Eu respeito, inclusive... Eu tenho amigos que são do outro campo político, eu convivo muito bem. Mas eu entendo que o afastamento de uma presidenta, sem que houvesse o crime de responsabilidade no regime presidencialista, se deu um golpe que a gente chama de natureza parlamentar, um golpe de Estado de natureza parlamentar. Ali você rompe um projeto político que tinha sido validado pelas urnas, né? Num contexto de disputa democrática. A eleição de 2014 foi uma eleição muito disputada. As forças políticas se expressaram. E venceu aquele projeto ao qual a sociedade considerava ser o melhor. Ao substituir a presidenta Dilma por um projeto que não havia tido respaldo pelo povo, pelo voto, você implementa no país um projeto, por exemplo, que vai destruir os direitos trabalhistas, que são direitos sociais, que são direitos humanos, sem o respaldo popular. Esse contexto vai dar espaço, e ele é alimentado, inclusive, pelo chamada antipolítica, vai dar espaço para o que a gente vivencia em 2018. E toda a tragédia que veio depois. Tragédia não no sentido só administrativo, também, mas na forma como se construiu na sociedade uma visão antipolítica e contra direitos humanos. Esse discurso contra os direitos humanos serviu para sustentar a ditadura militar de 64. Todos aqueles que defendiam direitos humanos eram taxados de comunistas, deviam ser punidos, perseguidos, torturados. Na transição democrática, os apoiadores da ditadura conseguiram transpassar essa ideologia anti-direitos humanos. A nossa luta no contexto da Constituinte pós-Constituição de 88 era uma luta para afirmar direitos humanos. A gente consegue criminalizar o feminicídio, a gente reconhece que existe uma conduta específica contra mulheres e denominamos ela de feminicídio. A gente protege a população de crianças, adolescentes e de idosos. A gente consegue, por uma decisão do Supremo, reconhecer direitos LGBT, como direito ao casamento entre pessoas do mesmo sexo ou o direito à identidade de gênero, como sendo direito fundamental. A gente, com a Constituição de 88, a gente avançou nessa disputa de narrativa, nessa disputa hegemônica sobre o que são direitos humanos. Mas 2018 é o momento em que tudo isso se rompe. E ainda que a gente tenha tido dificuldades, a nossa Constituição ela foi forte para conseguir, no processo de 2022, fazer uma transição e suportar uma tentativa de golpe, como que aconteceu em 8 de janeiro de 2023. O que me assusta é que essa disputa de hegemonia e essa disputa de narrativa, ela permanece viva. O que me assusta é perceber que essa polarização, que marcou as eleições de 2022, o presidente Lula foi eleito com uma margem muito pequena, ela permanece inalterada. A mudança de gestão e a mudança de concepção de direitos humanos, na forma de gerir, de gestar os direitos humanos, não foi capaz de modificar
a disputa e a polarização no país. E eu tenho muito receio que o espírito de golpe que levou ao 8 de janeiro de 2023, ele permaneça vivo. É como aquela frase que a gente diz que a cadela do fascismo está sempre pronta para reproduzir. O espírito golpista, ele está sempre nos esgotos, ele não foi aplacado. E, na primeira oportunidade, ele sai dos esgotos para poder assustar a democracia brasileira. Foi assim em 54, foi assim com a posse de Juscelino, foi assim com a tentativa de impedir e o golpe parlamentar de 61, com a chegada de João Goulart ao poder, foi assim em 64. E foi assim em 2023. Mas então, Jimmy, eu acho que essa questão, ela também precisa, logicamente, de ter uma ideia de responsabilidade em dialogar, em educar para direitos humanos. E, logicamente, que além de pesquisador, além de advogado, você também é professor. Há tantos anos desenvolve essa área de atuação. E eu vejo a dificuldade que nós temos hoje de transmitir fundamentos e bases, inclusive mínimas, sobre direitos humanos para nossas crianças, os nossos jovens e até os nossos acadêmicos, quando nós vivemos num mundo muito polarizado de intolerâncias que, às vezes, nós não conseguimos combater com os nossos livros o que está aqui, né? Essa questão das fake news que avançam cada vez mais também em pautas de direitos humanos, em pautas de contextos políticos, trazem também uma dificuldade para nós que somos defensores de direitos humanos trazermos realmente a verdade e tentarmos dialogar. Então, como você vê esse desafio de trabalhar direitos humanos? Nós que trabalhamos a isso há mais de 20 anos, eu venho tendo uma dificuldade muito grande porque a gente é muito confrontado, né? Como esse exemplo que você falou, você na condição de presidente do CONDEP, o desafio que você tem, né, de buscar aí uma legitimidade do que você fala, do que você afirma com relação aos excessos da polícia, com relação ao excesso de exclusão voltado às pessoas de comunidades, às pessoas negras, às pessoas que têm aquelas dificuldades de serem taxadas como criminosas por suas condições, até físicas. Como dialogar? Como trabalhar nesse sentido? Então, você sabe que esse é um desafio que me preocupa bastante. E eu acho que a gente tem perdido essa disputa. Acho que a gente não tem aprendido a se comunicar. Quando eu vejo, por exemplo, a CAASP, a OAB, criar um podcast, eu fico muito feliz. Eu acho que é um êxito, porque é ocupar um espaço de comunicação que os tempos de hoje nos apresentam. A gente tem que aprender a se comunicar nas redes sociais. Eu vejo, por exemplo, discussões se deve ou não deve ter celular em sala de aula. Eu percebo que muitas vezes o celular distrai a atenção do aluno. Sim. Mas, por exemplo, eu acho que já não dá mais para a gente estar comprando vadimeco. Não faz sentido você comprar um livro desse tamanho, que daqui a um ano vai perder a validade e todo aquele papel vai ser jogado fora. Eu digo para os meus alunos, o celular pode servir. Então, toda aula que eu dou, eu abro a Constituição e aí eu peço, abram no celular. E começo a instrumentalizar isso que é o celular, que é um espaço interessante da gente analisar. Outro dia eu estava falando isso numa live. O celular deixou de ser há muito tempo um instrumento apenas de você telefonar para alguém. Isso aí é o mínimo, ninguém liga mais. O celular passou a ser um espaço de projeção da personalidade do sujeito. É pelo celular que você tira uma selfie, que você tira uma foto com... Ninguém pede mais autógrafo, isso é coisa da nossa geração. Você tira foto com o famoso, você posta na rede social e a legitimação do que você faz, do que você é a quantidade de curtidas que você tem. Sim. Então, o celular passou a ser um espaço que precisa ser entendido. E a gente precisa conquistar esse espaço. A gente precisa utilizar das nossas redes sociais sem ter vergonha para poder gravar um vídeo. Outro dia eu gravei um vídeo, postei no meu Instagram, e eu gravei um vídeo sobre os 60 anos do golpe militar, e era 1h da manhã, mais ou menos de sábado para domingo, e eu resolvi editar o vídeo. E aí eu fui aprender na hora como é que editava. Eu fui dormir, era umas 8 horas da manhã. Eu estava empolgadíssimo, porque o meu vídeo ficou muito bem editado. Ficou lindo. Eu fiquei muito orgulhoso do meu vídeo. Porque era um menino entre aspas, né? Absolutamente aprendendo a brincar com aquilo, e o vídeo ficou bacana. E eu acho que a gente tem que fazer isso, a gente tem que disputar a narrativa, a gente tem que ocupar esse espaço. E a gente não está fazendo. Quando a OAB toma essa iniciativa, a CASP toma a iniciativa de um podcast, tem que ser louvado, tem que participar. E a gente tem que ir além.
A gente tem que criar plataformas, ou criar nas plataformas espaços de comunicação. Eu tenho que conseguir dialogar sobre o que são direitos humanos com quem não está concordando comigo. Eu tenho que fazer com que alguma ideia seja lançada no outro campo para que possa brotar alguma reflexão, ainda que seja para discordar. O processo democrático permite a discordância. O que não permite é a aniquilação da diferença. Então, a gente tem que olhar para as redes sociais com carinho e com desejo de dominá-las, de instrumentalizá-las, no sentido positivo desses termos, de aprender a usar as redes sociais. E esse é um desafio. Os haters também trazem uma dificuldade, né, Jimmy? Esse que é o problema. Quando você fala, por exemplo, dessas últimas ocorrências que nós tivemos na Baixada aqui, com relação à questão envolvendo a truculência policial, né? Para a sociedade vem aquela visão de que realmente aquelas abordagens eram necessárias, porque se assim não fossem feitos, os direitos dessas pessoas que estão ali, né, precisando da proteção do Estado, estariam sendo, na verdade, jogados para lá, porque a polícia não toma sua atitude, a polícia não tem o seu dever do controle formal, e aí o controle informal acaba trazendo aí uma eficácia maior, e por isso o Estado tem que ser enérgico. Então é difícil você dialogar sobre isso, fácil. Porque nós sabemos que a atuação da segurança pública tem que ser feita, é o dever do Estado, mas a polícia está preparada para fazer esse diálogo, para entender quando de repente chega numa comunidade com 4, 5 fuzis em punho? Então, quando, por exemplo, vamos pegar a Operação Escudo, que é uma operação que a gente está acompanhando. Que você pode falar, porque você está conduzindo... Eu já tive várias vezes na Baixada. Conduzindo isso. A Operação Escudo, ela é uma operação de vingança. A marca dela, ela se inicia com um processo de vingança pelo assassinato de um policial. E ela foi reiterada, a sua segunda fase aconteceu quando houve o assassinato de um outro policial. Para começo de conversa, uma política de segurança pública não pode partir do pressuposto de que o Estado tem o direito de se vingar. O que a gente mais ouviu é que seriam 30 mortes na primeira operação, porque era a idade do policial que foi assassinado. Para começo de conversa, ninguém deve ser assassinado, nenhum policial deve ser assassinado, e uma política de segurança pública, na qual policiais são alvos de assassinato, de bandidos. Não estou falando de troca de tiro quando há uma abordagem, isso é o corriqueiro, é o risco do policial. Eu estou falando de você expor o policial a esse risco. Uma política de segurança pública que começa assim é uma política fracassada. O pressuposto da Operação Escudo é o fracasso da política de segurança pública. E a partir daí o Estado de São Paulo, por meio do seu governador, autoriza a polícia a cometer atos de vingança. E aí, quando você age fora da razão ou fora das leis, tudo passa a ser permitido. Como, por exemplo, você matar um rapaz cego e forjar uma cena do crime dizendo que ele estava trocando tiro com a polícia. Um cego não troca tiro com a polícia. Você queimar o colchão da vítima e queimar a sua casa para que você apagasse vestígios de que ele foi executado. Você queimar a pessoa com cigarro. Se você está trocando tiro, você não tem como queimar a pessoa com cigarro. Então, a gente teve corpos com marcas de cigarro, a gente teve locais de crime destruídos pela Polícia Militar. Você teve deslocamento de batalhões do interior para a Baixada, que são justamente batalhões que não têm as câmeras corporais, portanto, passam a atuar sem o controle dos olhos da sociedade, do Ministério Público. Você teve episódios de tortura, de execução sumária, de tiros dirigidos na cabeça, de cima para baixo. E você teve, sobretudo, a não produção de laudos pelos peritos que deveriam fazê-los. Ou laudos que não foram apresentados aos órgãos competentes de fiscalização, como o CONDEP, por exemplo. Essa estrutura toda tinha uma finalidade: criar uma narrativa de que o Estado estava combatendo o crime ao matar pessoas. Só que essa atuação, primeiro, não é autorizada, porque não existe pena de morte no Brasil, e se houvesse, deveria passar pelo devido processo legal. Não há devido processo legal. Naquele momento, o policial age, no momento da execução, ele age como o juiz, como o desembargador, como o ministro supremo que vai dar a palavra final. Sabe? O sujeito, naquele momento, decide sobre a vida e a morte de outra pessoa. É o Estado agindo dessa maneira. Quando isso acontece, o Estado perde o controle de si mesmo. A polícia passa a estar com um poder, autorizada a exercer um poder, da qual ela mesma não se subordina. E as consequências são possivelmente muito ruins para a sociedade. Porque você passa a não ter um controle sobre uma força que está armada, em nome do Estado.
custeada pelo Estado. E o resultado da Operação Escudo, a segunda maior operação de letalidade da história de São Paulo, só perdendo para o Carandiru, e olha que está muito próximo de chegar ao Carandiru. Já temos dados? A gente tem mais de 70 mortes. Mais de 70 Carandiru mortes. Foram 111. Então você tem aí o resultado da Operação Escudo é que não diminuiu a criminalidade. Você teve um outro episódio envolvendo o desaparecimento de um policial, o que significa que, com toda a força empreendida na Operação Escudo, toda a manipulação em torno da Operação Escudo, não modificou a situação sequer de sensação de segurança pública. Porque eu duvido que alguém saia tranquilo pelo centro de São Paulo com seu celular na mão. Não mudou a sensação de segurança pública, quem dirá a estrutura da segurança pública. Então é um fracasso geral, sob o ponto de vista dos direitos humanos e da preservação dos valores democráticos que estão esculpidos na nossa Constituição. Mas ainda nós temos grande parcela da sociedade apoiando de modo irrestrito estas atuações. Porque esse apoio não está circunscrito à Operação Escudo. Esse apoio está num contexto maior, que vem lá de 2016, 2018, que é o contexto da disputa em torno de qual modelo civilizatório a gente tem para o nosso país. De um lado, o modelo esculpido na Constituição de 88, que inclusive permitia divergências, permitia alternância de forças políticas no poder. A gente sai de um governo de centro-direita do presidente Fernando Henrique para um governo de centro-esquerda do Lula, sem que houvesse uma ruptura. Você sai de um presidente acadêmico para um presidente trabalhador de fábrica, sem que houvesse ruptura. A Constituição de 88 permitiu que a gente passasse por um impeachment do Collor, pautado pelos critérios da própria Constituição, sem que isso representasse uma ruptura institucional. Sim. Uma Constituição que ela possibilitou que a democracia se exercesse de fato. E esse de um lado. Do outro lado, um projeto de viés fascista, autoritário, que nega as diferenças humanas, que negam os direitos humanos, que exalta a tortura. A tortura é a coisa mais covarde e mais terrível que se pode ter, porque é alguém que está sobre as mãos, que faz absolutamente indefeso, violência contra a mulher. Faz apologia à violência contra a mulher, que defende um ideal de sociedade masculina, não. Quando sobe num trio para dizer a gente está precisando de mais testosterona. Mas não faz sentido, porque você numa sociedade marcada pelo machismo, o homem não é vítima de violência, o homem não é vulnerável, o homem não é frágil, sob nenhum aspecto jurídico, social, nenhum aspecto, estatal. Nada. É nesse contexto que o discurso de que a polícia tem que matar entra. É no contexto da negação daquilo que a gente lutou muito para conquistar. Um efetivo Estado democrático de direito. Uma democracia que ela não se consolidou na inteireza, que deveria, mas ela se manteve firme. Porque a nossa democracia de 88, ela passa num processo de transição de um Estado ditatorial para um Estado de eleições democráticas. Um Estado democrático só será efetivamente democrático de direito quando você tem plenos direitos para todos. Nós estávamos caminhando para a segunda fase da transição democrática. Nós estávamos apontando nessa direção. Demarcação de reservas indígenas, por exemplo. Estava caminhando, preservação do meio ambiente. Tudo isso desaparece em 2018 para cá. E ainda o que nos sobra aí é um fôlego democrático que a Constituição ainda nos dá para a gente lutar. É o que a gente está fazendo. A gente está denunciando toda a violência, a gente está sonhando novos direitos humanos. Estamos sonhando, mas temos uma parcela considerável da sociedade, inclusive de juristas, né? Tendo aí uma batalha muito grande com relação também à posição do Supremo Tribunal Federal. Porque quando nós falamos de direitos humanos, nós também estamos falando de questões que envolvem ampla defesa, contraditório, até os próprios instrumentos processuais, que estão sendo muito discutidos também com relação à atuação, por exemplo, do ministro Alexandre de Moraes. Né? Então, eu até queria, para a gente ir passando aí para os nossos finalmente, ouvir um pouquinho de você, o que você está percebendo sobre a movimentação do Supremo com relação a essas pautas, que são pautas tão delicadas no aspecto social, mas que elas também emergem de um contexto de direitos humanos e da grande base que nós temos de dissidência dentro da própria questão jurídica, né? Até da própria questão da entidade de defesa e dos advogados em si. O que você pensa sobre isso? Sabe, Dari, a gente podia pensar o Supremo sob o ponto de vista teórico. Se você pega a arquitetura, o arranjo institucional da democracia brasileira, sempre coube ao Supremo dar a palavra final.
Coube ao Supremo a quem estabelece o equilíbrio entre os poderes em última ratio. Não existe isso de poder moderador, tá? Mesmo a ideia de poder moderador na Constituição de 1824 era diferente do que estão propondo hoje. A torpeza na interpretação, a ânsia de interpretar para garantir alguma legitimidade aos anseios golpistas fazem com que você acredite no poder moderador. Não estou falando de poder moderador, estou te falando de um arranjo institucional na qual o Supremo sempre foi colocado como aquele que dará a última ratio, a última palavra. É assim, por exemplo, e eu defendi isso no meu doutorado, quando a gente fala de direitos fundamentais. Cabe ao Supremo concretizar direitos fundamentais, porque ao Legislativo caberia o papel de elaborar o texto normativo, que foi a Constituição. Aquilo que está lá desenhado precisa ser interpretado e concretizado, não pelo Legislativo, quando há risco de retroceder em direitos fundamentais, mas pelo Supremo. Foi com essa ideia que a gente conseguiu o reconhecimento das uniões homoafetivas. Foi com essa ideia que a gente reconheceu, por exemplo, a validade de tratados internacionais, ainda que eu tenha discordância da posição final do Supremo sobre a validade dos tratados a partir da emenda 45, como lidar com os tratados anteriores. A gente pode discordar do Supremo. Agora, ele tem esse papel. E eu acho que, por mais que o Supremo tenha tido um papel, por exemplo, destacado no processo de impeachment, ele tem, nos últimos anos, no impeachment da presidenta Dilma, ele tem, nos últimos anos, sido protagonista no processo de defesa da democracia. Nós não estamos em paridade de armas, nós não estamos jogando o jogo honesto da democracia, na qual os opostos se apresentam, nós estamos jogando um jogo na qual há muita mentira, as fake news, há uma disputa desigual quando você trata, por exemplo, das redes sociais como o Twitter, X, e o Supremo é chamado, ele é instado a ter decisões que podem parecer contraditórias, mas são essenciais. Quando digo aos meus alunos, explicando sobre o Supremo, eu falo muito claramente, o Supremo é uma corte político-jurídica. Porque a matéria com a qual o Supremo lida, que é a Constituição, é um documento político-jurídico. A Constituição ela dá uma formatação jurídica ao poder político. Portanto, não queiram do Supremo apenas uma postura jurídica. Não é um tribunal jurídico, não é o Tribunal de Justiça de São Paulo. Ele é, antes de tudo, um tribunal político, como são todas as cortes constitucionais do mundo. A falta de compreensão sobre isso faz com que as pessoas não entendam ou desvirtuem o entendimento sobre o que é o Supremo. Mas também tem um outro lado positivo aí. Há pouco tempo atrás, provavelmente a maioria da sociedade nem soubesse o que era o Supremo Tribunal Federal. Hoje todo mundo tem alguma opinião sobre qualquer ministro do Supremo. Sem dúvida. Bem ou mal, as pessoas estão vivenciando, estão participando da vida política do Supremo, o que é muito bom para a democracia. Porque a democracia a gente concretiza, a gente amadurece ela exercendo. A democracia também é espaço de erros. Né? Às vezes, os eleitos não são os mais adequados às suas funções. Mas isso é processo. A gente amadurece a democracia vivenciando a democracia. Sim. Não tem outra maneira de amadurecer a democracia. Este é Dimitri Salles. No caso, Jimmy, né? Porque há mais de 20 anos temos a nossa trajetória de lutas e de defesas. Neste podcast, nós tivemos aí somente breves inserções, porque se pudéssemos, né, Jimmy, estaríamos aqui conversando longamente sobre várias pautas, inclusive a nossa pauta que nos uniu, que é a questão da diversidade. Eu quero deixar aqui muito claro que quando nós fundamos a Comissão da Diversidade Sexual aqui da UAB São Paulo, em 2010, 2011, tive, na verdade, aquela pessoa que me sustentou e que me deu base à construção daquele projeto, porque, como uma mulher branca, cisgênera, né, mãe, eu precisava ter, nesta base de fortalecimento, pessoas que exercessem o lugar de fala. E o Jimmy sempre atuou muito nessas defesas, como lugar de fala, mas também sempre entendendo que essas diferenças, que pessoas diferentes pudessem vir juntos aí, inclusive sendo protagonistas de espaços como nós conseguimos aqui dentro do contexto da UAB São Paulo. E hoje, Jimmy, poder estar com você aqui, né, como a primeira mulher eleita a presidir a maior entidade assistencial de classe do nosso país, é um motivo de muita alegria, porque me passa um filme na cabeça de tantas lutas que nós vivenciamos, de tantas trajetórias que nós vivemos, e essas trajetórias, elas se solidificam muito nessa busca aí de
termos os direitos humanos como nosso norte, né? Então, um grande orgulho de estar com você aqui. Você sabe que eu te respeito como pessoa, como pesquisador, como advogado, mas, sobretudo, como ser humano, né? E eu acho que é isso que nos une e irá nos unir sempre. Obrigada por participar do nosso podcast. Eu tenho certeza que é o primeiro de muitos que virão. Maravilha. Eu estou à disposição e deixo aqui registrado o meu imenso carinho e minha grande admiração por você, por ser uma advogada tão competente, mas, sobretudo, tão comprometida com a ordem. Eu acho que dos amigos e advogados que eu tenho, não tem alguém tão comprometido e tão apaixonada pelo OAB como você. É uma felicidade te ver presidindo a CAASP e desejo que teu desejo de OAB seja sempre concretizado. Se estivermos do lado dos direitos humanos, estaremos. Estaremos. Valeu. É isso aí.